Fala empresário e pessoas de sucesso, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast que fala sobre histórias e negócios. Afinal de contas, todo negócio começa com uma boa história. Então eu queria pedir a você que já vá se inscrevendo aí no nosso canal, também ativa as notificações para que você não perca nenhum dos novos episódios e pode sentar, pegar sua Coca-Cola gelada, sua pipoca, para que você possa estar acompanhando aqui e aprendendo um pouco mais sobre dicas, cases de sucesso. O intuito do podcast é exatamente esse, trazer pessoas que já são cases de sucesso, profissionais que atuam ajudando o empresário e, claro, você que está aí do outro lado, que quer começar a empreender ou já tem uma empresa, está passando por algumas dificuldades, o podcast é exatamente feito para poder esclarecer, tirar as suas dúvidas e fazer com que você tenha sempre sucesso. Pois sem mais delongas, vamos começar hoje aqui um episódio bastante interessante. Estou com um profissional aqui de altíssima categoria, como as outras pessoas que têm passado aqui, e eu queria que você não perdesse nenhum desses detalhes. Pega papel e caneta para anotar, para que a gente possa avançar junto, beleza? Pessoal, hoje eu tô com o Victor Brito aqui, eu vou até ler para ficar um pouquinho mais fácil aqui, porque o currículo do cara é extenso. Advogado com 10 anos de atuação, pós-graduado em processo civil, com atuação em direito civil, empresarial e administrativo. E sócio também da Veríssimos e Brito Advogados. Então, galera, já deu para sentir o peso aí e o quanto esse podcast pode te ajudar. E aí, meu amigo, além de tudo isso, ele ainda é maratonista. Então, assim, tem muita coisa boa. Victor, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo em paz, tudo tranquilo? Tudo em paz, graças a Deus, José. Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast. Mais uma iniciativa sua, que é um cara brilhante, um cara para frente, um profissional que tem se destacado no mercado, justamente pela inovação e pela preocupação de sempre estar oferecendo o melhor aos seus clientes e à sociedade em geral, né? Afinal, esse podcast ele vai estar disponível aí para todo empresário, não só aquele que é seu cliente. Então, parabéns pela iniciativa e a gente está aqui para bater esse papo, conversar, tirar dúvidas e estamos à sua disposição. Show, show. Então, galera, já deu para sentir aqui como vai caminhar um podcast. Victor, que é um amigo também de longa data. A gente é amigo não só no meio empresarial, né? De fato, é uma amizade ali de criança. E aí, tipo. E quando eu falo criança, criança mesmo, né, Victor? A gente tá até pensando aqui criança. como é que. Criança de Se ele me tomar. chama de Jussier, se chama Júnior. Criança né? de tomar todinho junto. Verdade, verdade. E isso é interessante porque é uma amizade que eu acho que a gente tem algumas características em comuns, eu diria assim, né, Victor? Entre elas, ser filho único, né? Então, assim, essa questão de ser filho único, a gente, quando era muito novo, a nossa amizade ali muito bem estruturada, acaba que a gente, eu acho que enxergava em um ou outro essa questão da irmandade, né? A necessidade de ter o irmão, esse ombro a ombro, e isso é muito massa, até porque inclusive, essa nossa amizade também já foi gerada através de nossos pais, né? Isso, exatamente. Então, Ambos somos filhos de militares também, né? exato. Outra característica, Outra ambos. semelhança que são amigos e irmãos e a gente segue nessa toada. E agora que eu inaugurei a descendência, que nossos filhos também sejam Isso. amigos e irmãos, né? Imagina aí, isso aí é massa, porque começou com nossos pais, continuou com a Isso, gente, e que nossos verdade. filhos também sigam esse caminho. Nossos pais trabalharam, acho que 35 anos juntos, tem uma amizade, assim, realmente de irmãos, né? Até hoje eles têm essa amizade. Inclusive, queria deixar um abraço aqui pro meu pai, com certeza vai estar assistindo esse podcast. Também pro meu tio aqui, que eles se sintam abraçados por nós aí. E é isso, vamos que vamos. Vamos lá, vamos avançar aqui, que a galera quer saber, a galera tá curioso. Essa questão, Victor, eu fiquei até, inclusive, intrigado, né? Foi essa questão da maratona? Realmente, tipo. Porque assim, a ideia do podcast é a galera empreender, tirar as suas ideias do papel, sair da zona de conforto. E eu acho que falar em sair da zona de conforto e correr uma maratona, aí com certeza tem tudo a ver, né? Como é que foi isso aí? Não, na verdade, a corrida, ela entrou na minha vida com força mesmo no período da pandemia, né? Acho que você sabe, eu sempre fui, quando eu era jovem, sempre fui atleta, sempre fui uma pessoa ativa. Sempre, sempre. Quando a gente inicia a vida profissional, isso fica um pouco de lado. E aí esse puxão do esporte, ele veio novamente com a pandemia, onde todo mundo estava trancado ali e eu tinha que
dar uma escapada para poder não enlouquecer, né? Então, a gente saía para correr e até hoje ficou. E quem é picado pelo bichinho da corrida, começa com 5 quilômetros, pula para 10, vai para 21 e de repente está correndo 42 quilômetros, que é a distância da maratona, né? Eu já fiz 3 maratonas e agora estou um pouquinho mais quietinho, o filhinho chegou, focando mais em outras áreas da vida, mas o esporte ele nunca pode abandonar, porque contribui muito para a saúde mental, né? E física também. Então, saúde mental e física estão sempre interligadas, né? Então, se você não está bem fisicamente, você não vai estar bem mentalmente. Se você não está bem mentalmente, você não vai estar bem fisicamente. Então, para que a gente caminhe com sucesso em áreas diversas da vida, relacionamento, é importante a gente ter esse equilíbrio, esse balanço, e o esporte ele traz muito disso. Então, é muito bom, é muito gostoso. Eu recomendo demais que comece a correr. É difícil no começo, mas a corrida e qualquer esporte em geral é fundamental para uma vida, acredito, uma vida longeva, uma vida saudável e também um sucesso profissional. Com certeza. E eu acho, inclusive, Victor, dentro do que você falou, muitas vezes a gente quer alterar os nossos resultados, mas eu acho que a forma em que a gente pode alterar os resultados é mudando primeiro os nossos hábitos, né? Porque quando a gente muda os nossos hábitos, eles interferem diretamente no resultado que a gente vai promover. Então, eu acho que isso aí que você falou sobre poder mudar, criar esse hábito durante a pandemia de estar correndo 5 km, 12, 21, 42, assim, é algo que realmente, para mudar o teu resultado, você precisou mudar a mentalidade, você precisou mudar realmente os teus hábitos para poder... Com certeza, porque esporte é disciplina, né? Esporte é disciplina. Então, caminha muito com aquilo que eu falei agora há pouco, com outras áreas da tua vida. Então, quando você começa a se disciplinar no esporte, aquilo reflete em outras áreas, entende? E você começa a mudar hábitos também de trabalho, hábitos mais saudáveis, rotinas mais saudáveis. Isso tudo está interligado e realmente é fundamental. E, inclusive, trazendo assim para o mundo dos negócios, né? Eu acho que, como você bem falou aí, essa questão do exercício, às vezes a gente acha que é só o corpo e mente, mas é como você falou, ela vai afetar todas as áreas, permeia toda a área da sua vida, né? Com certeza, com certeza. E com certeza esse resultado, ele traz muito benefício. As maratonas foram todas aqui? Não, eu fiz a primeira aqui em João Pessoa, foi um pouco na loucura. Aqui é uma prova bem difícil, uma prova dura, calor. A segunda eu fiz na Argentina, em Buenos Aires. Massa. E a terceira eu fiz em Porto Alegre, no ano passado. Eu acompanhei, eu vi, é verdade. Verdade. E aí, o desafio, todas têm a mesma... Assim, o KM é igual, né? Mas os fatores externos aí é outra coisa, né? Porque cada um tem... Não, assim, a preparação para maratona, quem corre maratona, isso é unânime, diz que o mais difícil é treinar para maratona. Um processo desgastante, um processo que envolve outros profissionais, um profissional de nutrição, um fisioterapeuta. Então tem um investimento financeiro, tem um desgaste físico, tem um investimento de tempo, que você deixa um pouco a família de lado. Então correr maratona, assim, exige um investimento. E é como tudo na vida, né? Quando você coloca uma meta mais alta, você tem que investir mais, tem que se dedicar mais àquilo para poder alcançar esse objetivo. E eu acho, inclusive, que a vida empresarial, ela pode ser facilmente comparada com a maratona, né? Porque, tipo, empreender é assumir riscos, empreender é você enfrentar dificuldades, e eu acho que é o que não falta no caso de uma maratona, por exemplo, né? Seja calor, seja subidas, descidas, e eu acho que a vida empresarial, ela traz muito isso. Então, quando a gente faz uma analogia entre essa preparação que você falou, né, que a gente pode, eu já fico, você falando e eu pensando já aqui na contabilidade e na empresa, porque tipo, essa preparação, o começar, como fazer, então,
mexe muito como se fosse um plano de negócio, né? Conhecer mercado, saber o que eu vou correr, como eu vou correr. Então, o que você vai vender, o que você vai prestar de serviço, né? Qual é o ambiente, qual é o público que você vai atingir. Então, eu acho que essa parte maratona, ela serve muito como analogia, porque é uma prova de resistência. Eu acho que o mundo empresarial, ele também é uma prova de resistência, onde cada dia a gente precisa estar se inovando, se capacitando, para que a gente consiga manter vivo no mercado. Não é verdade? Com certeza. Não só empreender é uma prova de resistência, né? A vida é uma prova de resistência, né? Não é Verdade. uma prova de tiro curto. E pegando esse teu link, essa analogia interessante, que eu acho que você já iniciou a conversa sobre a maratona pensando em fazê-la, entra muito também essa questão do caráter multidisciplinar, né? Então, o sucesso da tua empresa, ele também está ligado a quais profissionais vão te acompanhar na tua empresa, Verdade. né? Qual tipo de orientação tu está buscando para atingir aquele determinado objetivo. Não adianta você estabelecer uma meta, um objetivo de sucesso e você não se acompanhar de profissionais, dos profissionais necessários, né? E de profissionais necessários, né? Verdade. Tem uma É diferença dos aí, e de, né? 12 e D, né? Porque Verdade. o profissional necessário é qualquer profissional, Verdade. né? Mas o profissional necessário é aquele que vai realmente te ajudar a atingir aquele objetivo, né? Na maratona, hoje fazer maratona, você até faz, mas provavelmente vai ser a sua última. Então, Vida empresarial. o cara que faz a sua maratona hoje, sem ter um bom fisioterapeuta para te ajudar a se recuperar dos treinos, né, que são intensos. Quem faz uma maratona chega a correr 36 quilômetros no final de semana para treinar. Não são todos, mas chegam. Né? Então, Caraca, o é volume chão, de velho. quilômetros são 4 a 5 treinos por semana. Então, quem se propõe a correr uma maratona e não se acompanha de um fisioterapeuta, de um nutricionista para regular o que é que tu vai comer, se teu corpo está recebendo os nutrientes necessários. Então, realmente tem muito um paralelo aí a ser traçado com o meio empresarial, O né? business, né? Os Com negócios. certeza, com certeza. E pegando esse gancho aí do que você falou, é como você disse, né? Tipo, simplesmente o cara não pode pegar o sapato e correr. Não é bem assim. Pra Não, maratona não é bem assim. Então você precisa dessa questão multidisciplinar que você falou, né? Trazer pra perto parceiros, fortalecer parcerias, pessoas que vão te ajudar, tipo, a enxergar, como você falou, se alimentar melhor, dormir melhor, trabalhar o teu psicológico, a resistência, a musculatura. E eu acho que trazendo mais uma vez, mantendo essa analogia sobre o mundo dos negócios, às vezes o empresário ele tem aquela máxima de eu presa, não é empresa, é eu presa, onde eu faço tudo, onde eu tenho que ser o cara que vende, eu tenho que ser o cara que compra, eu tenho que ser o contador, porque o cara vai lá no YouTube lá, né, e assiste uma aula de como fazer isso, ou até na sua parte, que é uma parte jurídica, não, mas eu vou olhar ponto-chave aí. aqui, entendeu? Então, Essa questão do YouTube é um ponto-chave que a gente tem que anotar aqui e guardar. Assim, não é fácil para o empresário. Você que é o verdade, contador, que verdade. está nessa linha de frente aí do empresário, sabe que não é fácil. E principalmente porque não começa da maneira ideal, né? Exato. A gente no Brasil, a gente conhece a realidade do país, conhece como surgem as empresas, muitas vezes é de uma necessidade, não é nem de um planejamento. Então, realmente, o empresário, em dado momento, ele tem que assumir aquele papel de fazer tudo, né? Infelizmente, não é o ideal. Não é. Não é o ideal. Mas no mundo ideal, quando você se cerca, né, de profissionais que vão te auxiliar, e isso geralmente vai acontecer quando aquele empresário ele constitui a empresa, ele dá aquele pontapé inicial, começa a exercer a atividade econômica dele, mas cedo ou mais tarde ele vai perceber que não dá para ele ser Fazer essa tudo. figura que faz tudo. Verdade. Então aqui no nosso Concordo. país funciona mais ou menos assim. O pessoal, Se adapta depois. isso, primeiro começa, né? Primeiro É. começa para depois ir buscar os profissionais que vão ajudar a empresa dele a crescer, a se estabelecer. Infelizmente, quando isso acontece, geralmente já tem algum problema envolvido, né? Já Verdade. tem algum problema envolvido. E é isso. E assim, essa questão do YouTube que você falou, ela é muito importante porque hoje a gente tem na internet uma ferramenta de conhecimento muito vasto. E o problema é que esse empresário que você falou, Eusário, Eu, eu-
Eu presa. Eu presa, a empresa, né? Eu presa. O eu presa, ele muitas vezes busca esse conteúdo, né? Ele busca esse conhecimento. Esse conhecimento está lá, né? Seja numa questão de contabilidade, por exemplo, só que ele não tem a formação para receber aquela informação, né? E processar, e saber se aquilo se aplica realmente à realidade dele, se não se aplica. E aí é onde os problemas geralmente acontecem, né? Eu, como advogado, convivo também muito com essa situação. Hoje em dia, os clientes eles já chegam Com o problema e a já chegam com solução. o problema e a solução que o Google, que o Dr. Google deu, Verdade. né? E a gente precisa ali dizer, ó, essa informação, isso aqui realmente existe, mas isso aqui não se aplica para o teu Teu caso, caso, né? verdade. Porque a gente, de fato, a gente se preparou, a gente estudou, a gente tem a formação para entender qual é a melhor solução para aquela pessoa. E muitas vezes o eu presa, ele acha que pode resolver só, tenta, não consegue, e aí é onde ele vai Buscar procurar. ajuda, né? Um exemplo muito claro disso recentemente a gente se deparou muito com contratações de pessoa jurídica, né, substituindo o empregado CLT, CLT. né? Teve uma onda aí onde o pessoal, principalmente Verdade. na internet, começou a repassar a informação de que era mais Disseminar, né? Que vantagem era você contratar exato. PJ, não contrata CLT, e o que a gente viu é que a resposta do judiciário para essa situação foi uma resposta que muitas vezes puniu, né? Puniu o empresário muito mais do que ajudou, do que contribuiu ali numa teórica redução de despesa. Então, Verdade. quando você não tem aquele profissional te acompanhando, realmente a chance de você ter um problema que vai prejudicar, muitas vezes vai até acarretar no encerramento do seu negócio, ela é gritante. Verdade. Inclusive, isso aí que você falou, assim, é interessantíssimo. Eu acho que a galera que está em casa com certeza já deve ter captado alguns insights aqui, inclusive, só nesse primeiro instante. Porque, de fato, é como você bem falou, às vezes a gente, o eu presa, né, o cara que faz tudo ali, e também, como o Victor falou, num mundo ideal não seria isso. Mas a gente sabe que na prática é o que acontece. E nada contra, entendeu? Só que você precisa entender que você pode mudar, ter uma atitude de mudança, você pode delegar, você pode trazer para perto pessoas que realmente vão te levar a outro nível, seja de informação, seja de compartilhamento, de apoio, para que você possa realmente crescer. E eu sempre falo lá no escritório, olha, eu quero que o meu empresário cresça, eu não quero que ele inche. Por quê? Crescer é exatamente estar estruturado, né? Então, assim, que você que até começou dessa forma, mas que você começa a repensar, poxa, onde é que eu estou deixando falhas, onde é que eu estou deixando brechas? Porque eu acho que aí cabe exatamente essa parceria, Victor. Victor é parceiro nosso, inclusive, da J. Baus Contabilidade. É o nosso jurídico, não só do escritório, mas como dos nossos clientes. É a pessoa em que a gente indica por uma questão de qualidade técnica, confiança, enfim. Então, assim, Victor, eu acho que tem uma frase bem interessante. Os dois melhores amigos de empresário tem que ser o contador e o advogado. Então, às vezes, eu acho que a galera que está empreendendo ainda não digeriu essa ideia. Porque se eles entendessem dessa forma, eles sabem que as dicas que eu tenho para passar, o conhecimento que eu tenho para passar na minha área, você na sua área, vai proteger a empresa. Então é como você falou, eu chamo lá, né, no escritório empresas estressadas, né? Muitas empresas procuram a gente quando estão estressadas, ou seja, quando já tem o problema. Mas o ideal seria também prevenir, aquele ditado, né? Melhor prevenir que remediar. Então eu acho que nessa parceria, eu queria que você falasse até um pouco mais sobre isso, mas eu acho que a parceria contador e advogado, ela tem tudo para ser cada vez mais importante no dia a dia empresarial. O que tu acha? Não, com certeza. A gente no mundo ideal, novamente voltando para esse gancho, a gente diz que a advocacia preventiva, né, ela é aquela que surte os melhores efeitos no empresário para a atividade empresarial, né? Muitas vezes, infelizmente, o empresário ele enxerga possuir um profissional, possuir uma assessoria, uma consultoria jurídica como uma despesa desnecessária, né? E muitas vezes é aí que mora o problema. Assim, a chance de acontecer um problema
a chance de acontecer um fato imprevisível, quando você tem um acompanhamento de um contador e um advogado, é muito difícil. E eu vou até reformular aqui. O problema ele pode até surgir, né? Sim, O problema ele faz pode até parte. surgir, mas ele não vai ser uma surpresa, porque Excelente. com certeza o contador Vai ter orientado, orientou, o advogado reforçou. orientou, né? E o empresário só se deparou com o problema porque ele quis, Exato, assumiu o né? risco, né? Ou porque ele não pôde adotar aquela recomendação. Também acontece. Às vezes Sim, você sim. repassa a recomendação e a pessoa não tem condição material realmente de pôr em prática. Mas, enfim, não vai ser surpresa. O problema pode vir, mas não vai ser uma surpresa, né? Excelente, excelente. Victor, uma dúvida aí bastante recorrente, eu escuto muito lá no escritório, até já tenho um posicionamento a respeito, sempre acrescento ao pessoal também, mas assim, pra galera que tá em casa, fala aí juridicamente agora, como proteger o patrimônio pessoal, ou seja, como eu posso proteger o meu patrimônio sendo empresário, entendeu? Então tem algumas características, tem alguma dica aí que você pode É, compartilhar? quando um indivíduo ele se propõe a exercer uma atividade econômica, né, geralmente até por uma questão de tributação, se recomenda que ele constitua uma empresa, né? E aí, no Brasil, eu acredito, eu não tenho essa informação, esse dado, mas eu acho que como contador você pode confirmar isso, a esmagadora maioria acaba caminhando para a figura do empresário, do microempresário Isso, individual, individual, exato. né? Isso inicialmente é um problema, considerando essa tua pergunta, porque o microempresário individual ele não faz surgir uma distinção entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, né? E aí, assim, trazendo um conceito básico de direito, é preciso que a gente repasse para o pessoal que está assistindo o que é personalidade, né? Personalidade, de uma forma, explicando de uma forma simples, ela é a capacidade de você contrair, de você exercer direitos e contrair obrigações. Verdade. Então a gente pode ter uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que aí Jurídica. vai ser uma associação, alguma entidade ou uma empresa que é uma pessoa que exerce uma atividade econômica, né? E a figura do MEI, do empresário individual, ela não faz nascer uma nova pessoa, né? Verdade. Não há ali uma constituição de uma nova pessoa jurídica. Tá? Isso é muito importante e pouca gente sabe, pouca gente se atenta para isso. Não tem uma nova pessoa jurídica nascendo ali. É atribuído um CNPJ pela Receita Federal, né? Mas para fins tributários, basicamente, né? Mas aquela pessoa, ela não surgiu, ela não há uma distinção, não há uma criação de uma nova personalidade que vai ali de maneira isolada exercer direito e contrair obrigações. E isso reflete diretamente nessa questão do patrimônio que você perguntou, né? Porque não há essa separação. Aquilo que você constitui no exercício da atividade empresarial se confunde com a pessoa física. Então, o teu patrimônio ele está ali completamente exposto, né? Verdade. E aí, né, ciente disso, o empresário ele precisa justamente procurar um profissional de contabilidade, procurar um advogado para fazer essa blindagem de patrimônio, né? Perfeito. Que inicialmente caminha aí nesse sentido de você alterar, né, a forma de exploração da atividade econômica. Natureza jurídica, né? Isso, e aí criar, partir aí para a figura da sociedade Unipessoal, unipessoal, que né? substituiu inclusive a Ireli, né? Que deixou de existir. Sociedade limitada unipessoal, Unipessoal, na verdade, perfeito. né? SLU. Isso, que substitui aí a antiga Eireli. Ou, quando você tem um sócio, quando você tem um parceiro de negócio, constituir realmente ali uma sociedade que geralmente aqui no Brasil também é adotada a figura da sociedade de responsabilidade limitada, Limitada. né? Que é a Perfeito. famosa LTDA. LTDA. Né? É sobre a LTDA, só te interrompendo, eu quero deixar um adendo aí pra gente falar sobre ele já já. Então, um ponto aí pra galera que tá em casa se situar, porque assim, lá no escritório eu pegava muito essa questão do empresário individual, né? E a gente sempre bate muito nessa tecla sobre, ó, que assim, o cara tá construindo
dando o seu máximo ali, tentando construir seu patrimônio. E aí, de repente, seu patrimônio se dissolver, né, por entre os dedos por conta de um problema que houve. Então, a gente sempre vai, à medida do possível, fazendo essa troca. E nesse caso, já entraríamos na solução, né? Então, pessoas que hoje são empresários individuais, que têm só essa distinção meramente tributária, a solução para que protegesse o patrimônio seria exatamente se adequar a uma dessas outras duas naturezas jurídicas, por exemplo, né? Exatamente. Se você exerce de maneira isolada, seria inicialmente, né, a recomendação mais comum é você migrar aí para uma sociedade limitada Unipessoal. unipessoal. Exatamente. E nesse caso estaria protegendo o seu patrimônio por conta da Assim, responsabilidade, a né? pergunta é um pouquinho Capciosa, inclusive. capciosa, porque Tem alguns em detalhes. direito tudo depende. Verdade. Né? Tudo depende. A priori, como regra geral, há uma limitação da responsabilidade, Isso. né? Ali vinculada ao capital social daquela sociedade que está sendo constituída, né? Mas existem situações onde essa personalidade ela pode ser desconsiderada. Né? Exato. Então, um exemplo disso é na esfera trabalhista da Justiça do Trabalho. Né? A Justiça do Trabalho ela adota, e aí é um pouco mais jurídico, mas eu acredito que é importante falar para o pessoal aqui. A Justiça do Trabalho ela adota o que é chamado de teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Né? Isso, em resumo, deságua na seguinte situação. Basta que a personalidade jurídica ela seja um empecilho para a satisfação daquele crédito trabalhista que vai haver a desconsideração. Entendi. Entendeu? Facilmente haveria isso aí, né? Ao débito, o débito não foi pago, geralmente se desconsidera a personalidade jurídica da empresa para atingir o patrimônio das pessoas físicas. Mas isso é uma exceção à regra. Né? Ótimo. Então, regra geral, dívidas comuns, situações comuns, né? Dívidas geralmente civis, envolvendo circulação de mercadorias e serviços, né? Aquela nota que você emitiu, aquele fornecedor que você deixou de pagar, enfim, dívidas civis de uma maneira geral, geralmente, a não ser que haja um abuso da personalidade jurídica, Sim. que você esteja usando a empresa para ocultar patrimônio, ou esteja havendo uma confusão entre o que é patrimônio da empresa, patrimônio da pessoa física, entendeu? Ressalvadas a essas exceções, vai haver essa separação e você vai estar com o teu patrimônio resguardado. E a gente volta para aquela situação, né? Geralmente, para que essa preservação do patrimônio tenha sucesso, é fundamental. Somente pelo que eu disse aqui, eu acho que já dá para perceber que é importante demais você estar bem assessorado para saber, naquele caso concreto, naquela situação que você está enfrentando, né? Como preservar melhor o seu patrimônio. Porque não dá para a gente criar uma regra geral, jogar uma rede no que são as situações que podem acontecer no exercício da atividade empresarial e dizer é isso. Né? Vai depender sempre do caso concreto ali. Cada situação referencial, né? Não, mas com certeza dentro do processo de blindagem, isso aí já seria uma dica super importante. Isso é o básico. Né? Então, se você, é o mínimo, né? É o mínimo. Se você está preocupado de alguma forma em proteger o teu patrimônio, aquilo que tu construiu ao longo de, sei lá, 5, já 10 anos de luta, de trabalho, isso aí é o básico. Né? Existem outras situações como a tua relação, se você tá dentro de uma empresa constituída na forma de sociedade, a tua relação com o teu sócio, como é que está estabelecida. Né? Essa, inclusive, a gente não raro vê problemas com sociedade. Perfeito, amigo. Rompimento de sociedade. E aí, assim, eu digo pelo que eu vejo assim, na nossa experiência, raramente tem algo pré-estabelecido com relação a isso. Raramente. Então, é onde nascem os problemas e assim, é bem complicada essa situação. E aí, pegando essa deixa, né? Seria já outra pergunta, acho que a galera que está em casa já queria saber também. Então, nesse caso, como proteger nessa relação entre sócios, Victor? Assim, inicialmente, o que faz nascer inicialmente essa relação entre sócios é a constituição da sociedade. Né? Muita gente pensa que um contrato social é só
um modelinho padrão. Faz rapidinho aí, meu irmão. Vai um para eu poder abrir a empresa. Que você faz para pegar o seu CNPJ na Receita. Né? E aí é onde lá na frente vai haver um problema. Então, aqui o contrato social ele realmente o documento que vai fundar a tua empresa. Né? É ali naquele documento que devem estar estabelecidas as regras gerais, questões de responsabilidade entre sócios, qual é o patrimônio que vai estar aportado ali naquela empresa, né? Quem responde pelo quê, quem é o administrador, que aí a figura do administrador é uma figura fundamental, né, nessa relação societária, né? O que é que acontece em caso de falecimento, o que é que acontece em caso de alienação das cotas de determinado sócio. Então, assim, estabelecer um bom contrato social, assessorado novamente, Sim. voltando a essa tecla. Advogado, contador. Por advogado e contador, é o primeiro passo, né? E talvez até o mais importante para que você tenha uma relação societária bem estabelecida. E isso vai preservar até a saúde do teu negócio. Com certeza. Lidar com pessoas não é fácil. Não é fácil. Todo mundo sabe, né? Mas quando você tem uma relação que é uma relação negocial, né? Muitas sociedades nascem na amizade, nascem no companheirismo, naquela empolgação de construir alguma coisa junto a alguém, né? Que você já tem apreço, gosta, exatamente. Conhece há muito Inclusive, tempo. eu gostaria de mandar um abraço para a minha sócia, que sem ela o nosso escritório não estaria hoje na situação que está, né? E Qual o nome dela? doutora Maiara Veríssimo. E, assim, é uma relação negocial. Então, quando essa relação ela está bem estabelecida, bem amarrada, até em termos de responsabilidade, se esse vínculo inicial, que muitas vezes é um vínculo afetivo, é um vínculo de amizade, ele se dissolve por alguma razão da vida, que pode acontecer com qualquer um de nós, aquela situação negocial ela está protegida pelo contrato social e ela impede muitas vezes uma extinção da empresa, uma extinção da sociedade, né? Situação diferente é quando não há nada estabelecido, quando aquele contrato social foi aquele modelão genérico que foi feito somente para atribuir um CNPJ e o sócio olha para aquilo e diz, não, às vezes, por exemplo, um sócio que por determinada situação ficou em uma posição vantajosa na sociedade, em detrimento de outro sócio, outra parte. Ele pode não pensar duas vezes ali, diante de uma fragilidade jurídica da empresa, de encerrar o vínculo, lesar o outro sócio de alguma forma, né? E alguém acabar aí saindo no prejuízo dessa relação. Pois é, então dentro desse aspecto, inclusive, a gente tem essa situação que também é uma pergunta muito comum, inclusive, Victor, lá no escritório, porque às vezes o pessoal mistura muito o que é natureza jurídica com regime tributário, né? Então a galera fica com essa dúvida, eu sou empresário individual, aí tipo assim, chega pessoas lá, deixa eu ver teu CNPJ, tua empresa, qual o regime tributário, então qual é a natureza jurídica da tua empresa? O cara, sou simples. Já pegou algum caso assim? Não, acontece muito. Geralmente a gente pergunta, né? Sua sociedade, sua empresa, ela através de quê? É um empresário individual? A pessoa diz, eu sou simples. Sou simples. Né? Que o simples, ele é, na verdade, o regime de tributação, né? Que aquela empresa, aquele empresário está submetido, que são coisas completamente diferentes. Né? Você pode, na verdade, quem hoje, quem está hoje constituído na forma de sociedade limitada unipessoal, pode ser simples ou não. Não, perfeito, né? Perfeito. Pode ser simples. Essa é a distinção exatamente entre natureza jurídica e regime tributário, né? O cara pode ter uma natureza jurídica, né? SLU, como você falou, uma unipessoal, mas o cara pode ser do simples. Ou então ele pode ter um SLU, ele pode ser do lucro real, do lucro presumido. Então acho que já cabe essa distinção para o pessoal que está em casa também, para entender que natureza jurídica é uma situação e regime tributário é a forma em que você escolheu, optou, para que você faça os recolhimentos dos seus tributos, né, Victor? Confere? Confere, exatamente. Então você que é empresário, cuidado para não responder aí se você é simples ou complexo, né, na hora E isso, assim, parece até engraçado, mas
voltamos com essa brincadeira aqui àquela situação do eu presa, né? Eu presa. Aquela situação do eu presa. Porque é justamente isso. O empresário ele não vai conseguir, né, dominar a área de atuação dele, dominar a atividade econômica dele e ainda dominar a expertise do contador, a Verdade, expertise verdade. do advogado. Então, assim, a gente brinca, mas o empresário ele não tem que saber Verdade. disso, né? Quem tem que saber somos nós que Exato. somos os profissionais. Mas um pouco de conhecimento nunca é demais, né? Então, Já fica a dica, né? já fica a dica. Já fica a Eu, dica. inclusive, teve uma situação com um cliente lá que ele nos visitou, conheceu as instalações e elogiou bastante, queria trabalhar com a gente. Aí eu perguntei, quando a gente foi falar sobre valores e tal, aí eu perguntei, fiz algumas informações sobre a empresa dele, aí ele dizia simples, simples, simples. Aí eu até fiquei na dúvida se ele tava falando se era do Simples Nacional mesmo ou se ele tava querendo dizer que a empresa dele era simples, entendeu? Tipo, não é facinho de fazer, dá pra você fazer aí e tal. É simples, tudo é É simples. simples. Então, a resposta que parece muito a ponta da língua ali à primeira vista é essa questão de ser simples. Victor, uma outra dúvida também, eu até anotei aqui, eu acho que é um ponto muito interessante e acho que a gente tem um tempo bacana pra gente falar, é sobre causas trabalhistas, né? Tipo, essa questão eu acho que é um grande fantasma na vida de todo empresário. Ou o cara já teve, ou vai ter, ou ele tem que mudar as sementes que está plantando para que realmente ele consiga também se blindar dessa possibilidade. Porque assim, são tantos detalhes, são tantas variáveis que às vezes é difícil, porque às vezes a gente cria a ideia de que o cara, não, fulano sofreu um processo trabalhista, né? É como se o empresário ele fosse ali já marginalizado no ponto de vista o cara ter passado por aquela situação. Só que na realidade envolve muitas coisas, não só uma questão de tipo ele tentar realmente enganar ou tirar uma vantagem, porque a gente sabe que também acontece, mas às vezes são tantos detalhes que acaba o cara passando despercebido ali e acaba que realmente pode incorrer em algum desses erros, né? Então assim, na tua visão, hoje, tem muita demanda trabalhista ainda, tem muita... as pessoas que você atendem muito nesse aspecto, a justiça... Não, fala sobre isso primeiro, depois a gente conversa sobre a justiça. Jussi, assim, Júnior. a questão de demanda trabalhista, né, de se proteger de reclamações trabalhistas, e a situação do trabalho em si, eu gostaria de iniciar até respondendo a tua pergunta, dizendo que é um problema não só do empresário, mas é um problema social, né? Um problema da sociedade. A gente tem hoje uma economia onde a gente tem muitos microempresários, muitos empresários de, de, de pequeno porte, microempresas, né? E a gente tem também, em paralelo, uma legislação trabalhista rigorosa, que protege o trabalhador, que estabelece direitos e garantias fundamentais oriundos também da nossa Constituição. Então, a nossa balança econômica ela é um pouco descalibrada, por Entendi. assim dizer, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela inicia uma atividade econômica, ela inicia a exploração de uma atividade econômica através de uma empresa, ou através da sua pessoa física, ou através Verdade. é, constituído como um empresário individual, né? E ela não tem condição ainda de naquele momento ali arcar, né, com aquela carga de legislação, né, que é imposta para contratar o seu funcionário, contratar o seu trabalhador. Então, assim, o primeiro problema que a gente se depara ainda hoje no Brasil é um número muito alto de trabalhadores informais, né? Trabalhadores que não estão ali com a sua CTPS assinada Assinada. porque aquele empresário, aquela pequena empresa entende que naquele momento é um ônus Pra ela. para ela, né? É um peso muito grande para arcar. E invariavelmente a gente vê que quando isso acontece,
ele só está ali postergando um problema. Verdade. Né? Até porque, do outro lado ali, também está um trabalhador, também está outra pessoa, está uma pessoa que está empregando o seu tempo, a sua força de trabalho. Então, enquanto a gente tem um empresário que também está desempenhando uma função nobre, né, movimentando a economia, enfim, tudo aquilo que a gente conhece de importante na figura do empresário, na figura do empreendedor, a gente também tem do outro lado um trabalhador. Então, isso acaba invariavelmente desaguando num problema. Então, a informalidade, a contratação de empregados sem a assinatura da CTPS, ela é assim o problema genérico que a gente enfrenta ainda com relação a demandas trabalhistas. Né? E para o advogado, quando a gente recebe uma situação dessa, é complicadíssimo da gente conseguir defender o empresário, conseguir elaborar uma defesa. Né? Então, esse é o problema-chave. Né? Além disso, quando o empresário ele tem aquela consciência, ele sabe que é necessário formalizar aquela contratação, né? Assinar a carteira de trabalho do empregador, os demais problemas trabalhistas que venham a surgir, eles geralmente podem ser evitados. Né? E na maioria das vezes eles também decorrem de uma falta de orientação. Sim. Né? Então, seja um registro de ponto, seja uma assinatura de documentos, de recibos, seja de que forma o empregado ele tá gozando de suas férias, né? Qual é a jornada que ele está submetido, ele está fazendo hora extra, ele não está fazendo hora extra. Então, esses pontos-chave, né, quando bem orientados por um profissional, geralmente eles podem e são evitados. Só não serão evitados, como a gente já disse anteriormente, se o empresário ele optar por não seguir É. a orientação. Né? Mas o problema-chave realmente é essa questão da informalidade. E eu acho, inclusive, Victor, que, tipo, é como você bem falou, né? Por ele ser um problema-chave, o restante vai sendo acrescentado àquela causa inicial, né? Vai sendo acrescentado àquela solicitação, aquela petição em justiça, que inicialmente poderia ter sido evitado com apenas um registro, né? Acho que a CLT, acho que é o artigo 29, se eu não me engano, que fala exatamente sobre essa necessidade do prazo de assinatura. Inclusive, já deixando outra informação também sobre o próprio E-Social, que agora o E-Social ele traz toda essa formalização. Então você agora, o ideal, a CLT sempre previu que você tinha que assinar a carteira antes do cara trabalhar. Esse é o ideal. Então, tipo, se o cara vai começar amanhã, ele teria que estar registrado, o exame admissional feito hoje. O E-Social, a figura do E-Social, ele trouxe exatamente esses prazos, fazer vingar, validar exatamente essa questão de prazo. E você vê hoje ainda empresários, muitos empresários, relutantes em assinar a carteira, pensando tipo nos encargos, quanto é que eu vou pagar, aquela coisa toda. Então, às vezes cria-se um monstro, quando na realidade poderia ser evitado com a simples assinatura da carteira, como você bem falou, né? Exatamente. Eu acredito que caminha muito também naquela situação de você perceber qual é o tipo de relação que está estabelecido ali. Né? Verdade. Se chama contrato de trabalho por uma razão. Aquilo ali é uma relação negocial. Quando você contrata um trabalhador, você está firmando um negócio. Um acordo Né? com ele, né? E muitas vezes, intencionalmente ou não, né? O empresário ele confunde a figura do colaborador, do Sim. empregado, com a figura do amigo, com a figura daquele cara que eu estou ajudando, ou que ele vai me ajudar, né? E geralmente isso caminha para problema. Geralmente caminha para problema. Então, regularize, formalize, procure um contador, né? Assine a carteira faz tudo direitinho, assina a carteira do empregado, cumpre as tuas obrigações, porque isso vai assim fazer uma diferença gigantesca na saúde da tua empresa. Né? Não Excelente. adianta de nada você fazer uma economia agora nesse momento e futuramente você está se deparando com passivos trabalhistas, com dívida de FGTS, e aí você inicia com problemas de desenquadramento, né? Verdade. De regime de tributação, e aquilo vai gerando ali,
Uma uma de bola de neve. neve que lá na frente vai culminar com o encerramento das tuas atividades, que é aquilo que você não deseja. Afinal, eu já vi você falando sobre isso, aquilo é o teu sonho, né? Exato, Aquilo é o cara. que você construiu. Ninguém constitui uma empresa sonhando em fracassar, em pegar 10 anos da vida e jogar fora, jogar no lixo, né? Então, é importante fazer essa base e caminhar numa base sólida, mínima de segurança jurídica, né, para que você não seja surpreendido por problemas futuramente, né? E isso é interessante, como você bem falou, né? A gente tem realmente essa frase no escritório que a gente não cuida de CNPJ sim de sonhos, porque a gente sabe a responsabilidade. Agora, como você também bem frisou aqui no início, a gente passa as orientações, né? Mas o empresário, ele precisa fazer a parte dele, porque a tomada de decisão não nos cabe, né? A gente oferece as alternativas. Cara, isso aqui é o melhor caminho, é o melhor cenário. Esse aqui eu acho que tem um risco, mas é baixo. Tem um risco, mas dá para gerenciar. Agora, esse aqui eu não faria porque o risco é muito alto e tal. Exatamente, exatamente. E eu já me deparei muito com aquele cliente que você já citou, que ele chega trazendo o problema e a solução, né? E, e é triste quando acontece essa situação de que você orientou o cliente, você disse, olha, esse não é o melhor caminho, vamos por aqui, o empresário, ele achando que é mais inteligente, achando que vai conseguir driblar determinada situação, insiste em seguir o caminho que não aquele da orientação e acaba lá na frente se deparando com aquele problema, justamente que foi aquilo que a gente orientou, né? Eu particularmente já enfrentei essa situação, né? De traçar uma estratégia para um processo, por exemplo, dizer, ó, esse é o melhor caminho, vamos fazer dessa forma, entendeu? E o cliente, a parte, dizer, não, não quero, quero que seja assim, 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 entendeu? Tudo E a bem, gente acabar não tendo o resultado esperado, entendeu? Mas é como você disse, a gente não toma a decisão, né? A gente orienta, a gente diz qual é o caminho que deve ser seguido e cabe ao empresário, na verdade, fazer essa tomada de tomada decisão de decisão. e optar, né, pelo Verdade. melhor caminho. Eu falo muito sobre isso, porque assim, às vezes a gente acha que, como você bem falou, sobre o registro da carteira, né? E tem N exemplos, né? Você pega, por exemplo, o 13º, né? Então tem que pagar o 13º meu funcionário, tem que pagar, só que não é só pagar o 13º, existe um prazo para aquilo, né? Existe, você pode pagar inclusive parcelado, mas a legislação ela já prevê as datas de pagamento. Não, a primeira parcela, 30 de novembro, a segunda, 20 de dezembro, só que você pode também optar em pagar tudo no dia 20, né? Mas assim, o que eu queria trazer aqui como um ponto realmente para quem está assistindo é entender o quanto, assim, quanto tudo isso, né, gera detalhes e pode gerar dor de cabeça para o cara que está empreendendo simplesmente, não porque fulano lá atrás fez assim, meu avô fez assim, deu certo, os tempos são outros, né? A gente precisa se adaptar muito rápido, tem muita mudança. Eu acho que se a gente pegar aqui o Código Tributário Nacional ou até mesmo a própria CLT, a gente vai começar a esmiuçar, e lendo e lendo. Quando você chegar, tipo, no finalzinho, a lei inicial que a gente leu, ali já vai ter mudado, já vai ter. Porque assim, isso acontece no dia a dia, né? Então, como um ponto de partida, como bem você falou, sobre essa questão de assinaturas de carteira, e tem vários outros detalhes, o pagamento das férias, né? Vou pagar as férias, aí tem gente que paga as férias, mas tipo, hoje não acontece tanto por conta do E-Social, a gente, pelo menos lá no escritório, a gente veio trabalhando, reeducando o cliente nesse aspecto. Mas teve casos, teve épocas que a gente mandava um contra-cheque, aí o cara dizia assim, não, fulano tá de férias. De férias? É, não vai ter contra-cheque dele não. Então faz aí as férias dele, o recibo de férias, entendeu? Então a gente tinha que retroagir, que a gente chama, né? O termo seria voltar no tempo, seria retroagir. Então a gente tinha que colocar com a data anterior algo que não era para ter sido daquela forma. Você pega essa questão das férias aí, como você bem, a gente tá falando sobre férias, você tem que pagar, inclusive, antes do cara entrar de férias. E ele tem que ter sido avisado no mínimo 30 dias antes. Até pro cara poder. Que eu chego pra você e digo, Victor, tá de férias amanhã. Não programou nada, não viu com a família, não viu. Então, a ideia do negócio não é esse. E pegando esse gancho, José, é importante a gente ter em mente que cada modelo de negócio
cada atividade tem suas particularidades. Perfeito. Né? Tem suas particularidades. Excelente. Então, isso eleva ainda mais o nível de detalhes, o nível de... A complexidade, Com né? certeza, com certeza. E essas situações pontuais atinentes à legislação trabalhista que você estava citando, elas geralmente podem ser entendidas como faltas graves e a gente caminha para aquela situação onde a gente tem um empresário que diz, ó, fulano abandonou o emprego, deixou de vir. Abandonou, não está vindo mais, pode dar baixa aí na carteira e de repente chega lá o oficial de justiça na porta com aquela notificação da Justiça do Trabalho, né? Notificando ele de uma reclamação trabalhista, onde está sendo ali pedido aquela clássica, você já deve ter ouvido falar, que é chamada de rescisão indireta Sim. do contrato de trabalho. Né? Que ela acontece justamente quando o empregador está cometendo ali faltas graves, né? No cumprimento da legislação trabalhista, no cumprimento daquele contrato de trabalho, e que não demanda muito para ser considerado como falta grave, né? Pela Justiça do Trabalho. Um mero atraso de FGTS, por exemplo, é considerado falta grave, tá certo? E ali, quando reconhecida essa rescisão indireta, o trabalhador ele vai ter direito a todas aquelas verbas rescisórias como se tivesse sido demitido sem a justa causa. Né? Perfeito. Então, é preciso compreender, preciso entender a existência de diversas nuances em cada modelo de negócio e voltamos a bater naquela velha tecla de que a gente só consegue se proteger, a gente só consegue se planejar, né? Deixar de ter surpresa, deixar de ter passivo surpresa quando bem assessorados. Né? Verdade. Inclusive aí você já vê, você que está em casa, né? Imagina aí. Todos esses detalhes, você ainda pensar sobre compra, venda, contratação, demissão, e aí como é que você faz tudo isso? Não dá, é humanamente impossível, porque como eu te falei, são muitos detalhes, né? E dentro do que você também trouxe agora, Victor, eu acho que assim, sensacional sua observação, muito importante entender que não porque fulaninho lá fez e deu certo. Só que a empresa do cara é outro mercado, é outro nicho, outra atividade, é outro perfil. Por exemplo, você pega a parte sindical, né? Então a gente tem os dissídios coletivos. E aí cada dissídio, que é altamente importante, isso, cada dissídio traz o seu salário base, sua jornada de trabalho, se a empresa tem que pagar almoço ou não, se no feriado trabalha, não trabalha, se trabalha, paga quanto. Então, às vezes, não, porque fulaninho lá disse que era feriado e eu vou fechar, ou então disse que lá que não era feriado. Mas tem que se ver qual é a sua realidade, né? Se são realidades similares, se são iguais, ou se são completamente distintas, né? Porque aí, às vezes, a gente não faz essa... O empresário, ele não entende isso e acha, como você falou, aquele remédiozinho ali que toma acreditando que vai ser a solução de todos os problemas para todos, né? E é importante que o empresário perceba também que esse nível de detalhamento, né, e especificidade de cada segmento reflete não só nessa questão obrigacional, né? Minha obrigação com a receita, minha obrigação trabalhista, mas reflete na própria atividade, no próprio No negócio. caixa, Né? né? Exatamente. Quando a gente está sendo bem assessorado, isso reflete no mérito do teu Verdade, negócio, verdade. propriamente dito. Né? E eu posso citar como exemplo uma mera elaboração de um contrato. Né? Um exemplo de um cliente nosso é um contrato, por exemplo, de prestação de serviços educacionais, né? Onde a gente tem um segmento de instituições de ensino privado que possui um problema comum, acredito que nacionalmente, comum no Brasil, que é a alta inadimplência. Sim. Né? Então, o que é que geralmente aquele cliente, aquela pessoa mal intencionada faz? Né? Assina o contrato de prestação de serviço, aquela pessoa que não tem nada no nome, coloca fulaninho para assinar, coloca um outro parente, enfim, já pensando em uma eventual cobrança, em não ser cobrado judicialmente. Então, um mero detalhe que você insere ali no contrato de prestação de serviço do empresário, como de quem é a responsabilidade aqui, né? É de pai e mãe, é só da mãe, é só do pai, né? Você tem conhecimento
de como o judiciário, como a legislação trata essa obrigação, isso vai refletir diretamente ali, né, nessa questão obrigacional, nesse teu fluxo de caixa, nessa tua taxa de inadimplência, se você vai conseguir buscar aquele ativo judicialmente depois daquela pessoa ou não, entendeu? Então, quando a gente fala de assessoria, quando a gente fala de uma boa assessoria, a gente não está falando só de contenção de passivo. A gente pode virar esse Sim. radar também para o outro lado e falar, ó, esse teu ativo aqui tá sendo bem gerido, você tá conseguindo buscar essas soluções, fazer esse recurso vir para a tua empresa de uma maneira mais otimizada, de uma maneira Mais mais eficiente, né? eficiente, justamente, entendeu? Então, até nisso, né? O empresário bem assessorado, o empresário ciente e consciente de onde quer chegar, ele larga na frente Perfeito. daquele que está ali dando braçada em piscina seca, né? Verdade. Perdido, sem saber para onde ir, fazendo tudo. Então, E eu acho é bem por aí. que os cases de sucesso, a galera que empreende, que tem sucesso, eles deixam realmente esses rastros, assim, de perspectiva, de mentalidade, de entender exatamente o que você falou. Né? Porque, assim, o que eu quero dizer com isso se você quer ter realmente o resultado, se você quer atingir o sucesso, você precisa entender os pontos que você está falando agora. O empresário, ele precisa entender que é necessário ele estar, como você frisou aqui, brilhantemente, bem assessorado, não só para se precaver, não foi você falou, de se proteger de passivos, ou seja, de contrair dívidas, né? Sejam trabalhistas, tributárias, enfim. Mas também essa questão de a gente conseguir fazer, eu acho que tem esse know-how de conseguir fazer com que o cliente não tire o dinheiro do bolso. Né? Que eu digo eu digo ao meu cliente que isso é a questão de economia prática e simples, né? Se ele pagava tanto de imposto e a gente consegue analisar e fazer ele reduzir, é uma forma dele economizar dinheiro. Mas se tem alguma coisa que ele está fazendo e a gente pode trazer ele para que ele mude essa mentalidade e de repente ele tenha uma economia com aquilo, então, tipo, ele também está deixando dinheiro no bolso, que é outra forma de você poder também crescer. Agora, claro, sempre buscando, dentro da lei, aquelas possibilidades, aquilo que pode ser possível de trazer essa economia para o empresário. Agora, como fazer isso? Mais uma vez, se você está sozinho, se você está nadando abraçadas em piscina seca, né? Que foi outra que eu aprendi hoje aqui, gostei demais. E realmente você vê outras pessoas tendo sucesso e, pô, minha empresa não está saindo do lugar. Por quê? Né? Às vezes eu acho que falta ao empresário ele se perguntar o porquê daquilo, né? E deixar de ser um pouco generalista, achando que se alguém lá está tendo sucesso, eu tenho que ter. Se o cara não está tendo sucesso, eu não posso ter. Quando na realidade trata-se mais do que a gente falou no começo, questão de hábitos, questão de mudança, questão de perspectiva, que ele está blindando ali a empresa dele na tomada de decisão. Essa questão do contrato que você falou, meu irmão, foi sensacional. Porque contrato é algo que o brasileiro sabe o que é que ele faz. Não assina logo aí porque é muita coisa. Não, sempre procura uma piada para Ou tornar aquilo ali mais leve. o pior de tudo. Contrato de papelaria. Já viu esse contrato de papelaria? Já vi. Contrato de locação de papelaria. E aí, eu não sei como a gente não tinha tocado nesse assunto antes, Verdade, que muito é a boa locação. observação. Locação. Né? O que a gente se depara com problema de empresário, cara que locou aquele imóvel, inaugurou uma empresa naquele determinado local, e aí aquele local, né, ele vira um estabelecimento comercial, né? Ou seja, ali você tem um ativo, né? Ali você tem ponto, ali você tem clientela estabelecida, ali você vira um ponto de referência na cidade, no teu Verdade. bairro, né? E de repente, você chega aquele empresário que está caminhando a passos largos, está com o negócio dele A todo vapor. bombando a todo vapor, e o cara chega, não, é porque eu estou com um problema aqui para renovar meu contrato de locação. E quando você pega o contrato de locação do cara, é um contrato de locação de papelaria, É fogo. Verdade. né? Que é um contrato padronizado
que serve tanto para borracharia quanto para Não, aí vai de borracharia supermercado. até... É verdade. E você fica realmente. E aí, quando você se depara com esse problema, obviamente que o advogado ele vai trabalhar e lutar para buscar uma solução para aquele problema. Mas a gente tem que ter a consciência de que é uma situação muito mais difícil, né? Então, a gente toca aqui em mais um assunto que nos direciona para essa importância da boa assessoria, né? O contrato de locação. Você já se deparou com algum cliente lá de Já. você já teve problema com... Demais, demais. Ó, contrato de locação, recibo, aquele recibozinho padronizado também. Às vezes o cara nem especificou o que tá pagando ao cara. Então, de repente, tem lá um pagamento que foi feito, mas sim, foi pagamento referente ao quê? O cara não especificou. Então, se ele não especificou, ele não amarrou, ele não atrelou de fato ali, não trouxe personalidade ao serviço que foi prestado. E aí, poxa, poderia ter feito um recibo do padrão correto, né? Trazendo toda a parte do serviço realizado, de quem realizou, com os dados consistentes. E aí você, às vezes, são economias, cai naquele ponto, são economias que não valem a pena. Né? Às vezes você se depara com isso porque o cliente não quer pagar para que seja feito um contrato. Pagar para fazer um contrato. Um Entendeu? contrato de locação que vai envolver ali... Não pega na internet. É basicamente aquela a coisa. sobrevivência da tua empresa. Exato. Porque se você se estabeleceu, e aí a gente volta para aquela questão da especificidade, né? Se o teu ramo de negócio, por exemplo, ele depende do ponto, Daquela, geograficamente falando, né? um exemplo prático disso é uma padaria, por exemplo, né? Onde o negócio está muito atrelado ali ao ponto físico, né? Ao estabelecimento, né? Você vai estabelecer uma padaria, geralmente é um local movimentado, um local de boa visibilidade, né? Onde o pessoal está voltando para casa para comprar um pão, para fazer aquelas compras, fazer um lanche rápido, ou está saindo de casa, vai tomar um café. Então o ponto é muito importante para o negócio. E de uma hora para outra o empresário pode amanhecer com uma notificação do proprietário dizendo, ó, quero de volta. E aí? Acontece demais. E aí? Né? E aí a lei ela estabelece um prazo. Né? Se não há disposição no contrato, o prazo vai ser aquele da lei. Né? E aí vai depender se é uma locação comercial, enfim. E aí? A sua feira depende do seu negócio. Como é que vai ser daqui a 60 dias? Verdade. Você não sabe. Verdade. Então você entra ali em mais um terreno nebuloso, né? Onde em função de um detalhe, né, que você não sabia e que você não tinha condição de saber, né? Porque eu volto a dizer, o empresário ele não tem condição, ele não é obrigado. Para ele, geralmente o cara que abre uma padaria, ele não precisa saber que aquele contrato de locação que ele está firmando tem que ser um contrato escrito, tem que ser um contrato que, se for de prazo determinado, estabeleça pelo menos 5 anos ali, para que ele possa ter direito a uma renovação compulsória daquela locação, né? Limitando ali quais são as situações onde o locador vai poder pedir esse imóvel de volta. Né? Então ele não tem aquela consciência disso, mas o contador pode ter, o advogado Sim. pode ter. Perfeito. Né? E ali a saúde, o futuro da empresa, do negócio vai estar protegido, vai estar bem resguardado. Uma coisa que também, dentro desse mesmo ponto, Victor, pega muita gente é a questão das benfeitorias, né? E aí, tipo, você colocou o ponto, reestruturou e você colocou equipamentos, você mexeu em algumas coisas. E aquilo ali, fica pro imóvel ou quando você sair você pode levar? Quem vai definir isso? Então, o contrato, ele recai exatamente deixando transparente, né? Além de ser claro, deixando transparente, nítido, todas esses detalhes, né? Para que realmente o empresário esteja protegido. Com certeza, sem dúvida. Essa questão das benfeitorias acontece demais. Acontece demais. E aí o pessoal, depois que fez, depois que o contrato está se encerrando, mas eu investi no Aí vai imóvel, chorar, e e aquela coisa agora? O que toda. é que eu faço? Eu me endividei para aprimorar e vai ficar para ele, infelizmente, se não há disposição em contrário no contrato, a benfeitoria que não foi autorizada, né, ali pelo locador vai acabar sendo incorporada ao imóvel e você vai perder aquele investimento que foi realizado. Então, Atenção.
atenção. Atenção. Pronto, estamos caminhando já para o final. Queria agradecer a você aí que tem assistido, tem nos acompanhado. Eu acho que a gente falou sobre muitas coisas aqui que podem estar afetando a tua empresa agora, nesse instante. Tem coisas aqui que a gente falou que de repente pode estar prejudicando o teu negócio. Quando a gente fala prejudicando é porque tudo isso que a gente falou pode trazer um ônus para você, financeiramente falando, afetar o teu caixa, e aí se compromete o teu caixa, compromete substancialmente a vivência, a continuidade do teu negócio. Então, analisa, se precisar voltar, assiste novamente para que você pegue essas informações. E claro, a gente está à disposição, tanto eu, a J. Barros Contabilidade, quanto o Victor, está à disposição para ir tirando suas dúvidas, enfim. Tá ok? Vou passar aqui para Victor fazer uma consideração final com a última pergunta e aí a gente encerra. Eu acho assim, não seria bem uma pergunta, seria qual a sua recomendação para a galera que está em casa que assistiu esse podcast? Em poucas palavras, assim, qual a dica de ouro, o que é que você sugere para o pessoal, Victor? Que queria deixar registrado aí. Olha, eu acredito que a dica de ouro é se concentre naquilo que você sabe fazer, né? Então, se você está se dedicando a uma atividade empresarial, você conhece o teu negócio, né? Você sabe, por exemplo, eu como advogado, eu sei receber um problema e dar uma solução jurídica da melhor forma possível àquele problema. Então, se concentra nisso, gasta a tua energia, investe a tua energia, investe o teu tempo em ser bom naquilo que você é bom, né? E aquilo que é periférico para você, né? Aquilo que não está dentro da tua gama de conhecimento, não encara como um custo, né? Encara como um investimento, né? Então procura um bom profissional, procura um bom contador, né? Porque isso vai ser fundamental, vai ser uma mola, uma catapulta para o teu negócio e para que você atinja os objetivos da forma mais rápida e mais segura, né? Porque não adianta você crescer rápido, como você falou aqui, você diz muito que não quer cliente inchado. Exato. Né? Você pode inchar e explodir. Exatamente. Você pode inchar e murchar de vez. O próprio inchaço já é algo que não está bem, né? Tem alguma coisa que não está legal. Exatamente. Então não adianta inchar, você tem que crescer. Você tem que crescer, né? Perfeito, galera. Então, queria agradecer mais uma vez a vocês, agradecer aos nossos parceiros, né? A Clique Interativo, a Quintal da Cícera, J. Barros Contabilidade, que eu falo com muito amor. Queria também agradecer a Hellwell Pet Shop, que tem sempre entrado conosco aqui nas nossas ideias, comprado as nossas ideias, ideia desse caba louco aqui. A Toque Suave também, que é uma empresa fora da curva. Então, você que tem sua empresa, se de repente quiser entrar aí como apoiador do nosso podcast, seja muito bem-vindo. Estamos aqui, com certeza, braços abertos para te receber. Tranquilo? Colocar ali na TV a tua marca para que a galera que estiver assistindo possa ver e, de repente, buscar no Instagram e aí, enfim, tá gerando negócios. Então, queria desde já agradecer de todo o coração a você. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar as notificações para que você possa estar sempre acompanhando aí os novos episódios. Valeu, forte abraço a todos, Deus abençoe e vamos que vamos. Valeu!